Alô, alô! Vamos lá? Pronome relativo? Cai dentro? Sem muita conversinha? Olho na telinha, vamos que vamos. O que é um pronome relativo, Pestana? Pronome relativo, meu camarada, é um pronome que retoma, que substitui um termo antecedente para evitar a repetição deste termo. Por exemplo, observe esta frase. O livro é espetacular. Aí vem outra frase. Estou lendo um livro. Em vez de você falar assim, que nem robozinho, o livro é espetacular, estou lendo um livro, o livro não sei o quê. Em vez de você falar dessa maneira robótica, repetindo um vocábulo, o que você faz? Você junta as duas frases e coloca um pronome relativo para substituir o termo que está se repetindo, justamente para evitar a repetição. Este é o livro que pretendemos comprá-lo. Observe que esta é uma frase que não tem nada a ver com a primeira. Então, desculpa, daqui a pouco eu falo sobre a segunda frase. Viajei agora. O fato é, vamos lá, vamos juntar essas duas frases. O livro é espetacular, estou lendo um livro. Estou lendo um livro que é espetacular. Eu viajei na segunda frase, né? A segunda frase é outra coisa, daqui a pouco a gente fala dela. Mas vamos lá. O livro é espetacular, estou lendo um livro. Isso equivale a dizer estou lendo um livro que é espetacular. Observe que o substantivo livro está se repetindo. Para eu evitar a repetição e falar de uma maneira mais dinâmica e não robótica e não enfadonha, eu junto as duas frases e coloco o pronome relativo para retomar, para substituir um termo que estava se repetindo nas duas frases anteriores. Estou lendo um livro que é espetacular. Você também poderia dizer assim, o livro que estou lendo é espetacular. Então, existem duas maneiras de você reescrever essas frases, colocando o pronome relativo para retomar um termo anterior. Observe, estou lendo um livro que é espetacular, aí eu te pergunto, o que é espetacular? Aí você me responde, o livro. E como é que eu sei isso? Como é que você me responde isso? Por que você me responde assim? Porque o pronome relativo que retoma, substitui um termo anterior, um termo antecedente. Então, o pronome relativo serve para retomar, substituir um termo anterior para evitar a repetição. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bem, quais são os pronomes relativos da língua portuguesa? Existem 8. Vou colocar aqui em cima. Que, o qual e suas variações, quem, cujo, onde, como, quanto e quando. Estes vocábulos podem funcionar como pronomes relativos. Os que eu vejo cair em prova são estes aqui, que, o qual, quem, cujo e onde. Os outros 3 últimos aí é muito, mas muita coisa, é muito raro cair em prova de concurso. Agora, os 5 primeiros caem com frequência, beleza? Principalmente o que. O que é menina dos olhos, né? É o pronome relativo universal, porque ele pode substituir outros pronomes relativos, enfim. Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Observe a segunda frase, agora sim, sem gafe, vamos nessa. Este é o livro que pretendemos comprá-lo. Observe que o que está retomando o livro. Só que não satisfeito, o cara que escreveu essa frase, que no caso fui eu, colocou um outro pronome para retomar o livro. Então eu estou usando um pronome relativo para retomar o livro e estou usando lo, pronome oblíquo para retomar o livro. Isso aqui é redundante, isso aqui é desnecessário e mais do que isso aqui é errado do ponto de vista gramatical.
ou você usa o pronome relativo ou você usa o pronome oblíquo átono. Não dá para usar os dois. E se você começou usando o pronome relativo, esse pronome oblíquo átono não pode ser usado. Portanto, a frase deveria ser: este é o livro que pretendemos comprar. Ponto final, simples assim, clean e bonitinho. Beleza? Não vá garotear na prova pensando que está certo não, hein? Este é o livro que pretendemos comprá-lo. Pô, pelo amor de Deus. Agora, terceira frase, se liga. O livro que eu gostava saiu de circulação. Meu camarada, isso aqui, cara, é incrível. Tem algumas coisas que são, assim, muito frequentes em provas de concursos públicos. A prova da FCC adora esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Adora. Então presta atenção, com calma. O livro que eu gostava saiu de circulação. Observe que este que é um pronome relativo retomando o livro. Até aí, tem mistério nenhum. Certo? Até aí, tranquilão. Maravilha. Agora, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Toda vez que vier um verbo ou um nome depois do pronome relativo que exija uma preposição, esta preposição vai ficar obrigatoriamente antes do pronome relativo. Em outras palavras, esta frase só estará correta assim. O livro de que eu gostava saiu de circulação. Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o livro de que eu gostava saiu de circulação. Se o verbo gostar exige a preposição de, esta preposição ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Olha para mim, pelo amor de Deus, olha para cá. Isso que eu acabei de ensinar cai direto em prova de concurso, principalmente na prova da FCC. Então, abra os seus olhos e entenda de uma vez por todas. Toda vez que tiver uma frase com pronome relativo, preste atenção em um verbo ou em um nome que virá depois do pronome relativo. Se esse verbo ou nome exigir uma preposição, essa preposição vai ficar antes do pronome relativo. Antes do pronome relativo. Tá claro isso? Beleza? Posso confiar em você? Então tá bom. Continuando a brincadeira, olho na telinha. O livro que tenho apreço é a Bíblia. Ah, Pestana, agora não caio mais nessa pegadinha. Tudo bem, o que aqui é um pronome relativo, retomando o livro, eu tenho apreço pelo livro, o livro é a Bíblia e tal, mas quem tem apreço por alguma coisa. Então, o certo seria o livro porque tenho apreço é a Bíblia. Observe agora que o nome apreço está exigindo uma preposição. Qual é a preposição? Preposição por. Logo, a preposição por vai ficar antes do pronome relativo, obrigatoriamente. Não dá mais para errar uma questão dessa em prova. Presta bastante atenção para não errar uma paradinha dessa. Continuando, vamos nessa. Vou falar um pouquinho dos pronomes relativos que equivale ao qual, por isso que eu coloquei junto. Pronome relativo quem, pronome relativo cujo, onde, e simplesmente ignorei os outros pronomes relativos. Beleza? Porque eles não caem em prova de concurso. Então vamos lá, vamos trabalhar o que é o que mais cai, e os outros frequentes também. Vamos ver? Vamos nessa? Muito bem, vamos lá. O pronome relativo que é o pronome relativo que retoma tudo, coisa, pessoa, enfim. Ele é um pronome relativo que serve para retomar tudo que você pensar. Tá certo? Maravilha. E o pronome relativo o qual e suas variações, ou seja, a qual, os quais, as quais,
pode ser usado no lugar do que. E uma maneira de descobrir quando o que é um pronome relativo é justamente substituir por o qual. Quer ver um exemplo? Vamos lá, eu digo assim. A mulher que entrou, a mulher que entrou aqui era famosa. A mulher que entrou aqui era famosa. Observe que o que é um pronome relativo que retoma a mulher. Afinal de contas, quem entrou aqui? A mulher. Então, o que retoma a mulher. No lugar de a mulher, eu poderia usar assim, ó. A mulher a qual entrou aqui era famosa. Percebe que eu posso substituir o que por a qual? Concordando em gênero e número com mulher? Então, toda vez que você quiser saber se o que é um pronome relativo, substitui por o qual, a qual. Vai funcionar 99% das vezes. Beleza? Tá safo? Maravilha. Eu sou um cara chato, você sabe disso. Mas eu sou chato pelo seu bem. E por isso, eu tenho que te mostrar uma parada agora. Observe só. Os rapazes sobre que falamos viajaram. Os rapazes sobre que falamos viajaram. Esse que é um pronome relativo, está retomando os rapazes. Nós falamos sobre os rapazes. A princípio não tem erro nenhum, não é? A princípio. Olha para mim. Se liga só. Português é um negócio complicado, né? Eu quase xinguei um palavrão aqui. Português é pi, quase xinguei. Eu vou ficar na moral, vou manter a linha. Meu camarada, existe um detalhe, que vale a pena mencionar. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Só pode haver preposição monossilábica antes do pronome relativo que. Preposição que não for monossilábica, como para, sobre, perante, ou seja, preposições que não são monossilábicas não podem aparecer antes do pronome relativo que. Pô, Pestana, então como é que eu vou fazer? Você vai colocar no lugar do que o substituto dele. Quem é o substituto dele? O qual. Portanto, olha de novo para a telinha, vamos lá. Os rapazes sobre os quais falamos, os rapazes sobre os quais falamos viajaram. Então, toda vez que você quiser usar uma preposição que não seja monossilábica antes do que, não use o que. Use o amiguinho dele, o parceirinho dele, o clonezinho dele, os quais. No caso aqui, os quais, porque está concordando em gênero e número com rapazes, que está no masculino plural. Beleza? Tranquilo? Como nem tudo são flores, existe mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Qual é o detalhezinho? O detalhezinho é, os gramáticos dizem que a preposição sem e sob nunca vem antes do pronome relativo que. Ué, Pestana, mas elas são monossilábicas. Eu sei que elas são monossilábicas. Mas os gramáticos dizem que elas não podem vir antes do pronome relativo que. Por causa da sonoridade. Vai ficar estranho. É o que eles dizem. Quem sou eu para dizer o contrário, né? Eu simplesmente reproduzo informação. E você entuba. Porque na hora da prova você vai precisar dela. Tranquilo? Continuando. Agora, se liga só. Para fechar, hein? Fechar. Bonitão. Liga só. A amiga do rapaz
que sumiu morreu. A amiga do rapaz que sumiu morreu. Pergunto eu a você. Quem sumiu? O rapaz ou a amiga? Percebe que está difícil de saber? Percebe que pode ser tanto a amiga quanto o rapaz? Então como é que eu desfaço a ambiguidade, hein, Pestana? Você desfaz a ambiguidade usando o amiguinho, o clonezinho do que, o qual ou a qual. Se você quiser dizer que o rapaz sumiu, você vai falar assim: a amiga do rapaz, o qual sumiu, morreu. Se você quiser falar que a amiga sumiu, você vai dizer: a amiga do rapaz, a qual sumiu, morreu. Então você desfaz a ambiguidade usando o qual ou a qual. Tá certo? E se fosse o amigo do rapaz? Aí já era. Você vai ter que reescrever a frase de outra maneira para deixar claro quem sumiu e quem morreu. Beleza? Maravilha. Cuidado com esse tipo de coisa. Agora vamos lá falar um pouquinho do pronome relativo quem. O pronome relativo quem, ele vem sempre preposicionado. Sempre. Sempre preposicionado. Qual preposição que vem antes dele, Pestana? Ele sempre vem preposicionado pela preposição a. E se um verbo ou um nome exigir uma outra preposição? Aí você vai usar outra preposição. E se um verbo ou um nome não exigir preposição nenhuma? Aí você vai usar a preposição a. Porque o pronome relativo quem é sempre, sempre, sempre preposicionado. Beleza? E detalhe, o quem se refere só a pessoas, né? Ou a seres personificados. Por exemplo, eu digo assim, a vaca a quem amo é a mimosa. Eu amo a mimosa, aquela vaca. A vaca quem amo é a mimosa. Então se liga só. Pô, Pestana, mas vaca é pessoa? Não é pessoa, mas é um ser animado. Beleza? É um animal, você pode usar o quem, não pode? Vamos lá, se liga só. Presta atenção. Apesar da brincadeira, raciocina comigo. Eu poderia usar o quem, pronome interrogativo, para me referir à vaca? Vamos lá, vamos supor que você tem um gado, né? Aí você diz assim, vem cá, quem sumiu? Aí o cara diz, a mimosa. Ufa, a mimosa sumiu? Ah, deixa a mimosa pra lá, é uma vaca mesmo. Beleza? Eu tenho várias outras, não preciso da mimosa. Percebe que nesse contexto, você está personificando a vaca ao dar um nome para ela como se fosse uma pessoa. Então, quando um ser é personificado, você pode usar o pronome relativo quem. Ou quando simplesmente é uma pessoa. Beleza? Quando é uma pessoa, ok. É óbvio que não tem problema você usar o pronome relativo quem. Voltando para a brincadeira, vamos lá. A vaca quem amo é a mimosa. Olho na telinha, vamos lá. O verbo amar exige um complemento? Sim. Eu amo a vaca. Eu amo a mimosa. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Ele exige a preposição a? Não, ele não exige. Então por que esse a está antes do pronome relativo quem? Porque é uma regra gramatical. É uma convenção gramatical. A preposição a sempre vem antes do pronome relativo quem. A não ser que um verbo ou um nome exija uma outra preposição. Por exemplo, eu digo assim, ó. O garoto por quem tenho admiração é o do YouTube. Sabe aquele garotinho de 2 anos que canta com o pai, o violão?
Don't let me down. Não tem aquele maluquinho cantando Beatles? Então, o garoto por quem tem admiração é o do YouTube. Portanto, observe só. O que a preposição por está fazendo antes do pronome relativo quem? Que, por sua vez, está retomando o garoto. A preposição por está aqui por causa do substantivo admiração. Afinal de contas, quem tem admiração por alguém. Pestana, e se fosse assim, ó? O garoto por quem tenho, sei lá, por quem tenho simpatia. Como é que ficaria a frase? O garoto por quem tenho simpatia. Quem tem simpatia por alguém. Mas se fosse um outro nome, Pestana, que exigisse uma outra preposição, aí você colocaria outra preposição, sem problema nenhum. Por exemplo, o garoto por quem tenho lealdade, quem tem lealdade a alguém. Beleza? Sem problema nenhum. E aí eu usaria a preposição a, não é isso? Sem problema nenhum. E se fosse, sei lá, um verbo, Pestana, exigindo uma outra preposição, poderia? Poderia, cara, tranquilo. Quer ver, ó? Por exemplo, eu digo assim, o garoto por quem simpatizei é o do YouTube. Só que nesse caso não pode ser a preposição por. Por que não? Porque quem simpatiza com alguém. E aí a frase ficaria como? O garoto com quem simpatizo é o do YouTube. Então, o verbo simpatizar exige a preposição com, a preposição vai ficar antes do pronome relativo. Então, pode ser qualquer preposição, tá? Fica tranquilão. Continuando a brincadeira, falar do pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo é interessante. O pronome relativo cujo indica posse, estabelece uma relação de posse entre o termo antecedente e o termo consequente. Além disso, o pronome relativo cujo concorda em gênero e número com o termo que vem depois dele. E o pronome relativo cujo nunca vem acompanhado de artigo. Nunca. Se eu digo que ele estabelece uma relação de posse entre os termos que estão ladeando o pronome, como é que isso acontece? Observe esta frase aqui e vamos ver se ela está correta. Vamos lá, eu digo assim, quer ver? Ó? O homem cujo o cansaço era visível, desistiu da corrida. O homem cujo cansaço era visível desistiu da corrida. Como é que eu sei que o cujo estabelece uma relação de posse? O cujo estabelece uma relação de posse entre o termo antecedente e o termo consequente. Quando eu digo o homem cujo cansaço era visível, eu estou dizendo que o cansaço do homem era visível. Então, o cansaço do homem pertence ao homem. Logo, o cansaço é o termo possuído e o homem é o termo possuidor. O termo possuidor sempre vem antes do cujo e o termo possuído sempre vem depois do cujo. Agora, tem um erro aí, não tem? Calma, daqui a pouco a gente fala dele. Observe que o cujo está concordando em gênero e número
com o termo que vem depois dele. O termo que vem depois dele está no masculino singular. Por isso, o cujo está no masculino singular. Se fosse, por exemplo, o homem cuja canseira era visível, e aí você colocaria como? O homem cuja canseira, concordando no feminino singular. Beleza? Até agora, tudo bem. O cujo está estabelecendo a relação de posse entre um termo anterior e um termo posterior. Está concordando em gênero e número com o termo posterior. Só que eu disse que o cujo nunca vem acompanhado de artigo. Nunca. Nunca. Então esse o aqui está errado. Você nunca vai colocar artigo depois do cujo. Portanto, o homem cujo cansaço era visível desistiu da corrida. Agora sim, a frase está correta. Beleza? Tranquilo? Agora, para você perceber claramente a relação de posse, faz isso aqui, ó. Faz um X. Pega o termo anterior, joga para cá. Cansaço. Pega o cujo, transforma na preposição de. Pega o termo anterior, joga para cá. Cansaço de o homem, ficaria como? Cansaço do homem. Olha a relação de posse. Cansaço do homem. O cansaço pertence ao homem. Essa relação de posse é muito clara. Por favor, vou te falar uma parada. Não use o pronome relativo que no lugar do cujo. O que nunca pode substituir o cujo. Beleza? É só uma dica. Vamos ao pronome relativo onde. Para terminar, depois a gente trabalhar uma questãozinha aqui que eu coloquei. Vamos lá. O pronome relativo onde é um pronome relativo que só retoma palavra de valor locativo. Ou seja, só retoma ideia de lugar. É óbvio que esse lugar pode ser um lugar real ou um lugar figurado. Por exemplo, se eu digo assim, a casa onde vivi, a casa onde vivi foi destruída. Eu vivi onde? Eu vivi na casa. Então, esse onde está retomando a casa. Beleza? Só retoma a ideia de lugar. Agora, pode indicar também lugar virtual. Tipo assim, ó. Um lugar figurado. Eu digo assim, ó. O capítulo aonde, ou melhor, o capítulo onde me encontro é o 35º. Beleza? O capítulo onde me encontro é o último, sei lá. Capítulo onde me encontro é o último. Eu me encontro onde? Eu me encontro em algum lugar, no capítulo. Observe que capítulo aqui não é um lugar físico, literal, mas é um lugar virtual, um lugar figurado, digamos assim. Portanto, eu posso retomar uma ideia de lugar virtual pelo pronome relativo onde? Não tem problema nenhum. Porque você diz assim, ó, você se encontra em que capítulo? Eu me encontro no capítulo tal. Beleza? Quem se encontra em algum lugar. Eu me encontro onde? No capítulo. Então, o capítulo aí dá a ideia de lugar virtual. Isso é possível. Agora, se o onde não indicar lugar nem real, nem virtual, ele não pode retomar uma palavra que não indique nem lugar real, nem lugar virtual. Beleza? Vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Eu digo assim, quer ver? Ó? A situação onde ele falou em uma situação e não no lugar de uma situação. Então não cabe usar o pronome relativo onde. Aí a gente vai fazer o quê? Você vai dizer assim, ó, a situação em que, ou sobre a qual ele falou, ou de que ele falou, percebe isso? Tranquilo? Então você vai usar um outro pronome relativo para retomar a palavra situação. Você não pode usar o onde
para retomar uma palavra que não tenha valor locativo. Outro dia eu estava ouvindo a televisão, rapidinho, só para fechar. Outro dia eu estava ouvindo a televisão, aí a menina falou assim, ao vivo, né, a repórter falou assim, isso é verdade, isso eu já escutei várias vezes, essa foi a última vez que eu escutei. Ela falou assim, ela disse mais ou menos assim, quer ver, ó, a população onde estava em batalha com a polícia, falando esse caso aí de São Paulo, da passagem, coisa e tal, a população onde estava em briga com a polícia deveria ser a população que estava em briga com a polícia ou a população a qual estava em briga com a polícia. Ela usou o onde para retomar uma pessoa. Isso não pode. Você só vai usar o onde para retomar lugar real ou virtual. E para fechar mesmo de vez o caixão, a gente tem que fazer uma questão, né? É uma questãozinha rápida, vamos lá. Vem comigo. Funiversa, PM, Distrito Federal, Soldado, 2013. Essa questão é novíssima. Aquilo que a tradição jurídica europeia continental chama de Estado de Direito é, com apenas pequenas distinções, basicamente, o que a tradição jurídica anglo-saxônica chama. Em aquilo que e em o que, no primeiro período do texto, aquilo e o classificam-se como pronome e são os antecedentes dos pronomes que os sucedem imediatamente. Em outras palavras, o cara está dizendo que aquilo e esse o aqui são pronomes. E são pronomes? Com certeza. O aquilo é um pronome demonstrativo e esse o, observe que esse o também equivale a aquilo. Olha aí, ó. Basicamente, aquilo que a tradição jurídica anglo-saxônica chama. Então, são pronomes demonstrativos. E olha que interessante. Lembra que eu falei que o aquilo e o, a, os, as são pronomes demonstrativos? Quando vem antes de um pronome relativo que, note que esse que está retomando o aquilo e este que está retomando esse o, que equivale àquilo, é um pronome demonstrativo. Portanto, essa questão trabalhou ao mesmo tempo pronome demonstrativo e trabalhou pronome relativo. Questão bacana, né? Portanto, essa afirmação está correta. Beleza? Galera, desculpa extrapolar o tempo, acabou o pronome. Porra, Pestana, finalmente. É verdade, né? Dá uma canseira. Mas depois vem verbo. E aí, parceiro, você vai ter que estar na ponta dos cascos, doido para assistir verbo. Porque verbo é aquilo, né? Verbo é verbo. Valeu, um abraço.